Hoje a gente compra um automóvel e o automóvel ele vem equipado com alguns sensores muito importantes para o dia a dia, coisa que é de um tempo para cá, são sensores diferentes. Você já ouviu falar de câmara de ré? Câmara de ré. Eu tive muitos carros na minha vida. O último carro que eu comprei tem câmara de ré. É um sensor que me permite, quando eu faço uma manobra, sem ter que virar meu pescoço para ver onde está o carro atrás, na vaga onde eu vou entrar, ele vai me dando e ele me dá no meu painel aqui uma imagem da distância, que isso facilita muito para que eu possa estar fazendo esse tipo de manobra. Vocês já viram que em determinados locais, quando a gente chega à noite e você chega e precisa procurar o interruptor, automaticamente tem um sensor de presença que ele percebe quando a gente passa e ele aciona automaticamente a luz, o que facilita a nossa chegada. Ah, é verdade, existe esse sensor que está lá. É alguma coisa diferente que nos leva e que nos dá essa facilidade no momento. Vocês viram que existem também câmeras de segurança. Antigamente a gente não instalava, hoje em dia muitas pessoas instalam uma câmera de segurança e quando vem, toca a campainha, você automaticamente olha para ver quem está chegando no momento. Aí você vê que é o cara trazendo uma pizza, ótima, encomenda chegou, excelente. Ou então você percebe uma pessoa com um ramalhete de rosas, você fala, nossa, que coisa bacana. Ou você percebe dois caras mascarados com armas na mão. Você fala, epa, aí é perigoso. O que eu quero dizer é que esses sensores são muito importantes e eles foram acrescentados gradativamente dentro da nossa vida, dentro das coisas que a gente estava acostumado, eles começaram a trazer esses sensores. Agora, nós, seres humanos, temos sensores que vêm para a gente de fábrica que nos estamos cada vez mais se permitindo entrar em contato. Aquilo que a gente chama o sexto sentido. Aquilo que a gente chama a nossa intuição ou o nosso instinto. Quando eu começo a falar desses recursos que são recursos diferentes, tem muita gente que fala assim, essas coisas de percepções eu não gosto porque não é coisa que a gente sabe ver. Eu quero aquilo que a gente vê, aquilo que é real. Então eu estou falando, pera um pouco. A gente está falando de duas coisas distintas entre o que você está pensando, que eu compreendo e respeito, e aquilo que a gente está falando. Porque o que você está falando chama-se materialismo. É aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo, que eu estou palpando. E o que eu estou falando agora, dessas percepções de tal de sexto sentido, de intuição, de instinto, são coisas espiritualistas. Isso é espiritualismo. São coisas que você não consegue detectar, sentir, mexer e que você percebe que existem. Como será que percebo que existe? Eu acredito que sim. Você se lembra de, às vezes, tocar o telefone? E isso deve ter acontecido. E outras coisas, eu vou falar essa. Mas toca o telefone e você fala assim, eu acho que deve ser minha mãe. É impressionante como acontece isso. Eu acho que é alguma pessoa e automaticamente se atende e fala, parece que é impressionante. Tem dias que a gente acorda pensando num determinado amigo. E essa pessoa fica na nossa mente o tempo todo. A gente fica pensando, vira e mexe, ele aparece no nosso pensamento do nada. Até que quando a gente cruza com alguém e fala assim, você viu o que aconteceu com o fulano? Que é exatamente aquela pessoa que a gente estava pensando o tempo todo.
E aí ele nos fala, está acontecendo isso, 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 isso. Parece que a gente está sendo encaminhado com uma percepção nossa para uma ação, para a gente poder agir e fazer alguma socorro, ou participação, ou integração, ou aproximação deste ser. Agora, eu pergunto para você, você dá valor a este dom? Certo? Para você dar valor a esse dom, você vai ter que acionar aquilo que a gente chama a nossa razão, a permissão. Porque se eu falo não, não, então eu dou uma barragem para isso. É como se eu chegasse na câmara de ré do meu automóvel, que tem uma câmerazinha lá atrás do seu automóvel, e você vai lá e põe uma fita isolante cobrindo aquela câmera. Aí quando você vai dar ré, a imagem não vai vir, porque você bloqueou a imagem. Bloqueou a imagem. Toda vez que você tira, você dificulta. Ah, eu coloquei uma câmera no meu wall, só que na frente da câmera eu pus um vaso de flores pendurado. Então, toda vez que a câmera vê, ela vai focalizar o vaso de flores e não vai me dar aquilo que eu preciso ver, porque eu bloqueei a imagem, eu bloqueei o meu sentido, eu bloqueei a minha intuição, o meu sexto sentido, o meu instinto. É muito interessante. E aí a gente vai ver, tem uma outra coisa que eu quero falar muito, que é muito importante agora, são as simpatias, as antipatias, quando você conhece uma pessoa. Uma pessoa livre de interferência pessoal. Simplesmente eu conheço. E quando eu conheço aquela pessoa, ela se aproxima de mim, aquela pessoa, e eu tenho uma grande concórdia com ela. Parece que eu tenho uma coisa, e a concórdia me leva a uma completa felicidade. Quando a gente está querendo concordar, se ajustar com essa pessoa, isso vem de um impulso, vem de alguma coisa dentro de mim que é difícil de explicar por quê. E por outras vezes, tem pessoas que a gente tem uma discórdia inicial que aparentemente é gratuita. A gente tem dificuldade de saber de onde veio essa discórdia. E essa discórdia parece que é ruim. A gente começa a ter essa discórdia que vem e começa a fazer mal, e começa a ver julgamentos com relação a essa pessoa, e começa a ver dentro da nossa mente atritos, e essas discórdias geralmente fazem mal para a nossa saúde. Agora, eu pergunto, para quê e por que que a gente vai estar utilizando esses dons? Você vai fazer utilização desses dons para quê? Quando você se permite que isso aconteça, isso aqui acontece muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, quando a gente está num relacionamento. Às vezes vem um cliente e eu começo a fazer uma pergunta, eu tenho uma sequência de tratamento, gente. Eu tenho todo um procedimento que eu começo, uma identificação com a pessoa, mas às vezes numa simples identificação, aí eu pergunto que bairro que você mora? E aí a pessoa fala num bairro, fala, poxa, mas eu moro lá pertinho, eu tenho até um amigo, e aí o cara começa a lembrar ou falar alguma coisa completamente fora do que ele falaria, que, que veio de um despertar, um instinto, uma intuição minha que eu cheguei e comecei, falei, que bairro que você tem? Alguma coisa que me levou e que era importante eu estar sabendo isso dele, para que eu pudesse estar entrando no quadro que ele está vivendo, onde tem uma característica emocional ligada com este fato que intuitivamente eu perguntei para ele. Olha que coisa fantástica que pode estar acontecendo agora. Para quem que a gente utiliza? Por que que a gente vai utilizar isso daqui? Como que essas pessoas estão usando os seus dons, essas percepções que elas têm? Tem vários tipos e níveis de percepção, das quais nós vamos falar. Esta é uma série nova, chama-se Desafio à Inteligência. Por quê? Porque somente nós, humanos, que temos inteligência, que somos capazes de ter este sexto sentido, essa coisa dessa percepção, dessa intuição, dessa sensibilidade a mais, é dos humanos.
E para você instalar isso, você tem que deixar isso permitir. Muitas vezes você treina isso dentro da sua mente. Nós vamos entrar dentro de várias séries trazendo informações dessa percepção e como elas podem estar interferindo dentro da sua vida para te dar mais alegria, mais paz, mais amor, mais tranquilidade, mais leveza, mais felicidade. Essa é uma série muito bacana. Venha com a gente, toda segunda-feira de manhã, um novo capítulo.